ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, jovens coroinhos, animadores do canto da liturgia, da comunicação do dízimo do acolhimento, queridos irmãos e irmãs, estamos com esta celebração eucarística iniciando um dos tempos mais velhos no calendário litúrgico da Santa Madre Igreja, no tempo da Quaresma. A palavra Quaresma nos reporta a vários fatos na Sagrada Escritura. Os 40 dias de Moisés no Sinai, os 40 anos do povo de Deus no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto e tantos outros fatos. A nós, 40 dias nos separam da grande festa, ou da maior festa do calendário da Santa Madre Igreja, a Páscoa de Jesus. Desde quando então a Igreja celebra a Quaresma de forma litúrgica, como hoje nós estamos celebrando? Desde o século IV, onde a Igreja sistematizou a liturgia, elaborou devidamente os tempos litúrgicos e nos fez pensar de fato em uma Quaresma que nos leve a Deus. O tempo de Quaresma é um tempo de revisão da própria vida, em que exige de nós um olhar especial para dentro, para o interior de cada um de nós, e automaticamente perceber a necessidade do que deve ser mudado em nossa vida. A Quaresma nos faz, por meio dos exercícios, este encontro com Deus, por meio do jejum, da caridade e da oração. Jesus Cristo até nos ensina como deve ser feito cada um dos exercícios da Quaresma. Sabemos, a oração ilumina a alma do homem. Se ilumina a alma, ilumina a mente e nos leva, por meio de uma mente iluminada, a reconhecer a necessidade que temos de mudança. A palavra-chave da Quaresma é mudança, é conversão, e por isso nós precisamos nos apropriar da oração para que tenhamos a vida iluminada e automaticamente percebermos a necessidade do que deve ser modificado. A forma de pensar, a maneira de agir ou de conduzir a própria vida. A oração que nos leva à interiorização daquilo que somos e daquilo que vivemos. Sendo a oração o passo fundamental para o encontro com Deus. A oração nos leva ao reconhecimento de que Deus é o Senhor da nossa vida, Deus da nossa história. Mas como deve ser a nossa oração? Em 3 blocos. A oração comunitária, a missa é uma delas. A oração familiar, tenhamos o hábito de rezar em família, e a oração pessoal. Não dispense este momento a sós com Deus, em que você pode dizer qual a sua dor, em que eu posso dizer qual a minha necessidade. Na família, nós prezamos sempre pela edificação, pela harmonia, e por que não dizer, pela graça presente que Deus nos deu. Mas na comunidade nós externamos o pensamento de uma igreja, da sociedade e do mundo. Então precisamos
agora na quaresma, mais do que nunca, fomentar a nossa oração individual. O jejum, e aí precisamos esclarecer, porque o jejum é muito confuso na cabeça de muita gente. Durante toda a quaresma, só existe, por orientação da igreja, um dia de jejum. Um dia. É a quarta-feira de cinzas. É o dia de hoje. Durante toda a quaresma, só existe um dia recomendado pela igreja, é a quarta-feira de cinzas. O outro dia é a sexta-feira da paixão. Mas a quaresma termina na quinta-feira com a celebração da Santa Ceia, a celebração do lava-pés. Então, se a sexta-feira é outro dia de jejum, já não é mais no período da quaresma, mas 2 vezes ao ano. Existem algumas pessoas que jejuam durante toda a quaresma, toda sexta-feira. Existem outras que escolhem o dia de jejum a quarta-feira, e existem pessoas que jejuam a quarta e sexta-feira. É uma questão pessoal. Mas segundo a orientação da igreja, apenas a quarta-feira. Quem está orientado a jejuar? Quem tem mais de 18 anos e menos de 60 anos. A partir daí, com menos de 18 anos, é facultativo. As criancinhas também podem jejuar, mas é bem facultativo. E quem está contemplado aqui nesta determinação da idade, se houver alguma orientação médica dizendo o contrário, siga a orientação médica. Pois desobedecer o médico, perder a saúde, e Deus não se agrada de nenhum sacrifício. Ele diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, como deve ser o jejum? Às vezes, imaginamos que renunciar a uma refeição ou passar um dia sem comer nada. Não terá sentido se deixarmos de fazer apenas uma refeição e mais tarde descontar a segunda refeição do dia, comer sobrando. Não. O que de fato deve ser o jejum? Renunciar uma das refeições e presentear quem vive jejuando a vida inteira porque não tem alimento. Se eu fizer a opção de renunciar ao meu café, então bonito será se eu pegar o meu café, o meu pão e partilhar com quem não tem. Se apenas deixar de comer, não significa quase nada no que diz respeito ao jejum. Porque muito mais simbólico é o gesto da partida do que da renúncia. É bom que você escolha também o seu jejum quaresmal. Por orientação, deve ser sempre aquilo que nós estamos quase que viciados, dominados. E hoje nós podemos sugerir uma série de coisas aos fumantes. Que bom seria o exercício bom durante 40 dias você renunciar ao cigarro. Aos que gostam então de uma cervejinha, que tal durante 40 dias você renunciar? Aos que estão viciados no WhatsApp, que tal o jejum do WhatsApp? Aos que estão viciados no Facebook, que tal 40 dias se utilizar este mecanismo? Então aquilo que vai marcar um sacrifício para você, com certeza será um passo interessante na conversão. Agora, você renunciar chocolate se não gosta, refrigerante se não pode, aí não tem sentido essa renúncia. A renúncia de fato é a gente abrir mão daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer. Então veja aí qual vai ser o seu jejum quaresmal, qual vai ser o seu sacrifício, sua mortificação, em nome da sua santificação. A caridade deve ser um exercício contínuo na nossa vida, pois todas as vezes que praticamos o ato de caridade, nós nos assemelhamos muito a Jesus Cristo. Nós parecemos muito com Deus, pois caridade é amor, e amor é o nome próprio de Deus. Estamos celebrando também nesta Eucaristia a abertura da campanha da fraternidade, que traz para nós uma temática interessante, igreja.
igreja em sociedade. O que deve ser a igreja na sociedade? Um canal de santificação. O que deve ser a igreja na sociedade? Um canal que de fato nos serve a Deus. A igreja deve ser uma ferramenta capaz de apresentar o homem a Deus e Deus ao homem. De que igreja então nós estamos falando? Da igreja que veio para servir. É o lema que nós estamos refletindo. Eu vim para servir. De fato, a igreja, quanto mais servidora, mais configurada ao Evangelho de Jesus. A igreja, quanto mais serva, mais profética. E quanto mais profética, mais dentro do exercício ministerial de Jesus Cristo. Peçamos então que a igreja seja a Assembleia dos Convertidos, para que, sendo uma igreja convertida, possa converter o mundo em que vivemos. Pois o serviço à humanidade começa pela consciência do nosso batismo e pelo testemunho de conversão. Que esta campanha de 2015 possa nos levar ao reconhecimento do que somos e do que fazemos na igreja e na sociedade. Deus abençoe a todos, para que a nossa quaresma seja santa e os frutos da conversão sejam consequência da ação evangelizadora. Assim seja.